Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Seguimos aqui na graça dessa semana tão especial, das oitavas da Páscoa. Estamos saboreando, estamos meditando a cada dia um texto bíblico que fala da ressurreição do Senhor. Jesus que se apresenta a nós glorioso. Acredito que vocês lembram, você que me acompanha aqui todos os dias, aquela experiência linda de Maria Madalena, quando disse, eu vi o Senhor. A experiência linda dos discípulos de Emaús, quando ontem no Evangelho, um deles disse um para o outro, né? Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. E voltando para o seio da comunidade, eles afirmaram e reafirmaram que Jesus estava vivo, está vivo no meio de nós. E hoje, mais uma vez, nós temos essa oportunidade de escutar a palavra de Deus, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos salva, essa palavra que nos liberta. Então, abra bem o seu coração e escuta agora com muita atenção a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48. Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48, que diz assim, acompanha comigo. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem osso, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse, são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, no seu nome, serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados e a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra que mais me tocou hoje, nesse trecho do Evangelho, em que Jesus aparece para a comunidade, aparece para os discípulos e diz, olha, a paz esteja convosco. Jesus, nessa tentativa amorosa de ressuscitar a fé dos discípulos, ele se mostra. E ele se mostra concretamente. Ele está dizendo, olha, toque em mim, um fantasma não tem carne nem osso. Tem alguma coisa aí para comer? E come um peixe. Um fantasma não pode comer. Né? Então Jesus ele está ali provando de fato que aquele que eles tinham visto no alto da cruz pregado era aquele mesmo que estava ali agora com eles, agora vivo, ressuscitado. A passagem que mais tocou o meu coração hoje é quando diz aqui que Jesus ele abriu, né, a inteligência dos discípulos. Olha só, versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Será que a nossa inteligência não precisa se abrir também?
Será que a nossa inteligência não precisa se abrir para compreender os mistérios de nosso Senhor? Às vezes a nossa inteligência está muito fechada. Fechada nos seus preconceitos, fechada no seu pragmatismo, fechada no seu, nas suas certezas, nas suas próprias seguranças. Às vezes a nossa inteligência está muito centrada em si mesma, egoisticamente em si mesma. E aí Jesus hoje abre a inteligência dos discípulos. Eu acredito que hoje nós precisamos pedir, a nossa oração precisa ser essa. Senhor, abre a minha inteligência. Abre a minha inteligência para que eu deixe de ser uma pessoa tão incrédula. Abre a minha inteligência para que eu pare de ser uma pessoa tão cética. Abre a minha inteligência, Senhor, para que eu deixe de ser uma pessoa tão racionalista, tão positivista, que acredita somente naquilo que pode ser medido, calculado, pesado. Abre a minha inteligência, Senhor, peça isso. Abre a minha inteligência, Senhor, para entender a Sagrada Escritura e compreender o valor, o poder da fé. Você talvez está pensando assim, se fulano de tal escutasse isso que o Frei está dizendo. Não pensa nessa pessoa agora, não. Pensa em ti. Não sei por que Nosso Senhor me levou a dizer isso agora. Pensa em ti. A primeira inteligência que precisa ser aberta é a tua. Não é do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, da tua vizinha, do teu vizinho, do teu pároco, do teu bispo, do teu prefeito, do teu governador, do teu presidente. Não. A primeira inteligência que precisa se abrir é a sua, é a minha. Às vezes a gente quer resolver a vida dos outros sem resolver a nossa. Então hoje Jesus abre a inteligência dos discípulos. E eles fazem a experiência de uma fé verdadeira, sincera. É muito bonito esse movimento dos discípulos, né? Disse aqui no começo que eles estavam, como é que eles estavam aqui? Eles estavam assustados e cheios de medo, mas ao mesmo tempo lá no final eles já estão aqui alegres, eles já estão felizes. É um misto do que a gente é, os contrários que a gente vive, um momento triste, um momento alegre, um momento feliz, um momento infeliz. E assim a gente vai seguindo a nossa caminhada. Mas o importante é compreender que Ele está conosco. Jesus está comigo, Jesus está com você. Hoje eu queria que você rezasse isso. Nem que você passe o dia inteiro hoje, né? Parecendo essa cantiga de grilo, né? Jesus, abre a minha inteligência. Jesus, abre a minha inteligência. Jesus, abre a minha inteligência. Escreve aqui nos comentários. Jesus, abre a minha inteligência. Se quiser me marcar também nos stories do Instagram, me marca. Jesus, abre a minha inteligência. Para que eu possa fazer experiência profunda de fé. Eu vou pedir isso a Jesus hoje. Jesus, abre a minha inteligência para eu deixar de ser teimoso, deixar de ser cabeça dura, de ser uma pessoa tão difícil. Abre a minha inteligência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Jesus, abre a nossa inteligência.